Uai pessoal, tudo bem? Venho com mais um mangá, agora um romance bem fofo pra vocês. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir pra vocês deixarem um like, um comentário e compartilhar o vídeo. Vocês não sabem como isso ajuda e incentiva o nosso trabalho. Mas agora, sem mais enrolação, vamos para a história de hoje. A nossa história começa mostrando o nosso prota usando o celular dentro de sala de aula. E nos apresenta quem é ele. Seu nome é Otakura Koichi, um adolescente de 15 anos e um otaku em segredo. Que na minha opinião eu não sei se está muito bem escondido não, mas tudo bem. Ele se lembra que no fundamental as pessoas o achavam muito sombrio apenas por estar desenhando, que na minha opinião também é meio sem nexo, mas tudo bem, japoneses, né? Ele explica que por causa desses comentários ele se sentia ridicularizado e decidiu se comportar como um simples garoto de óculos. Saindo dos seus devaneios, nosso prota vê no Twitter que a figura do mangá que ele acompanha será lançado. Quando do nada uma garota de cabelos loiros passa correndo na sua frente, se senta na cadeira e o chama de Otaku-kun. E como eu falei mais cedo, né, eu acho que o ponto dele ser um otaku não tá muito bem escondido, mas tudo bem. Com isso podemos ver que ela é um tipo de gal, e ela o chama novamente de Otaku-kun e pergunta se ele está escutando ela, deixando nosso protagonista meio confuso, e ele pergunta pra ela se por Otaku-kun ela está se referindo a ele. Ela logo confirma e fala que com quem mais poderia ser, já que só estão os dois na sala de aula. E com isso, a página corta e nos apresenta quem era a gal loira. Seu nome é Narumi Yua e ela explica que ela se senta na diagonal atrás dele. Ele logo reclama que já se passaram 6 meses desde começar as aulas e ninguém nunca conversou com ele e mesmo assim, essa gal chega e o chama de otaku. Ele tenta explicar que mesmo que o sobrenome dele seja Otakura, que por sinal, o quão indesejada tem que ser a gravidez para os pais sacanearem o filho assim colocando esse sobrenome. Mas voltando, ele explica que mesmo o sobrenome dele seja esse, não quer dizer que ele é otaku. Porém a Gal o corta falando que ele durante a aula estava desenhando uma garota de anime. Com isso nossa prota amaldiçoa, falando que não esperava que alguém o enxerga-se daquele ângulo. Mas dá pra ver que, na realidade dava pra ver de todas as direções o que ele estava fazendo. Ele pensa consigo que por ela ser uma Gal, ele esperava que ela estaria jogando no celular ou domingo e não prestaria atenção nele. E como o próprio mangá fala, isso é um grande preconceito, ele pensa que tem que mudar de assunto e logo pergunta o que ela precisava. Mas aí, do nada, ela começa a se gabar das unhas dela, falando que elas estavam coisa de louco, ele se assustando, onde aí podemos ver que as unhas realmente parecem coisa de louco. Podemos ver que nosso prota levou para o coração o apelido que ela deu para ele, pensando que chamar alguém que nunca conversou de otaku que é loucura. Mas também podemos ver que ele mostrando as garras dele, falando que ser chamado assim por uma gal não é de todo ruim. Ele só, depois disso tudo, começa a falar das unhas que ela tinha comentado, que os padrões estavam todos bagunçados, e pensando se ela estava falando no sentido artístico. Então ele dá uma resposta em pânico, falando que é um desenho um tanto peculiar, que é o mesmo que falar que está feio. Ela logo fala que era como ela pensou, deixando o nosso protagonista confuso. Ela fala que está tentando copiar um desenho que ela acha que seria legal, mas como a gente viu antes, né? Ela mostra o celular para nosso otaku chegando bem perto dele, o deixando em choque, se perguntando como isso tudo está acontecendo. Logo ele se impressiona com as unhas na foto, falando que elas brilham de qualquer ângulo que se olha, falando que realmente é uma coisa de louco, animando nossa gal. Ela falou que viu um tutorial no YouTube para tentar refazer, mas não sabe por que ficou tão diferente. Ela fala que assim teve a ideia de pedir a opinião das outras pessoas, deixando o nosso prota aliviado por não ter zoado as unhas dela. Quando o nosso prota tenta ir embora, a Gal o interrompe de novo, perguntando se ele consegue desenhar o design das unhas que ela mostrou, espantando o nosso protagonista com um pedido absurdo. E ele explica o bom senso para ela, falando que saber desenhar não é saber desenhar unhas. Só que mesmo assim ela implora e ainda o chama de Otaku-kun de novo. Porém, nosso amigo só conseguia olhar para um pequeno detalhe no decote dela. Mas voltando ao assunto principal, ele diz que pela foto parecia que eram com tinta verniz que elas foram pintadas. E como vimos no começo que ele tem costume de pintar figuras. E com isso ele que pintaria as unhas dela, gado demais. Nisso a nossa Gal Yua pega suas mãos e o agradece extremamente feliz. E nosso amigo pediu para ela não falar para ninguém que ele desenha durante aulas, e ela confirma que não contara para ninguém. Ela então começa a tirar as unhas postiças, dando um baita jumpscare no nosso protagonista. O outro não sabe o que é uma unha postiça, é foda, até ele mesmo pensa que faz sentido depois. Dessa forma ela comenta que para ele não esquecer como era o desenho da unha, ela ia enviar para a imagem, e para isso ela pediu o número dele.
o deixando meio travando, pesando que desde o começo das aulas ele ainda não tinha trocado números com alguém, mas com a nossa heroína Gal isso estava acontecendo, tá? Assim o tempo passa e vemos o nosso prota em casa pesquisando no computador sobre técnicas de manicure, porém ele começa a se assustar com os valores, e como ele não tem um removedor de esmalte, ele pensa em usar diluente de tinta, e com isso começa a limpar, pensando que a vida das garotas não é nada fácil. Se passando 30 minutos, ele conseguiu limpar todas as unhas, mas pela dificuldade de limpar tintas sobrepostas na unha, e que seria difícil a Narumi-san limpar sozinha. Depois ele decide pedir a opinião dela. Com isso ele pega o celular para mandar uma mensagem perguntando se estava tudo bem, ele pintar de uma forma que não desse para ser limpas. Depois, porém, ele fica em dúvida de que tom usar na mensagem por não saber falar muito bem por aplicativos de mensagem. Frustrado com a própria demora e pensando que nunca teve uma amiga antes, muito menos uma Gal. Ele decide pesquisar em alguns mangás e novels, porque claro, seria muito mais fácil assim. Até que ele recebe uma mensagem da nossa Gal perguntando se ele estava acordado. Quando ele vai olhar, recebeu uma foto dela falando que tinha acabado de sair do banho. Ai, meu Deus, safada! Fazendo nosso amado otaku ver que existem coisas melhores que mangás e novels, até tomou um esporro da mãe. Ele fica sem saber o que responder pra ela até que só decide mandar a pergunta sobre a questão das unhas que ele tinha pensado antes, né? Mas podemos ver que ele era querendo outra fotinha. Ela concorda dizendo que acha até melhor não sair, falando que ele pode começar. Quando ele diz que vai começar então, ela pergunta quanto tempo ele acha que vai levar. Ele logo respondeu que amanhã conseguia entregar surpreendendo ela e a deixando super animada. Com isso ele logo explica que vai começar e vai demorar para responder. Assim vemos alguns quadros dele trabalhando nas unhas e o dia amanhecendo. Já de manhã vemos que nosso pequeno gado, quer dizer, Otaku-kun ficou a noite toda mexendo com as unhas e acaba chegando cedo à escola pensando que ninguém deve ter chegado ainda. Porém ele vê a nossa heroína já na sala de aula, acaba cumprimentando-a e comentando que ela chegou cedo. Ela explica que acabou de chegar e nisso a gente já vê a mentira, quem chegava mais cedo na escola, eu na época queria nem ir, ainda mais chegar mais cedo. Nisso ela pontua que ele também chegou cedo e ele explica que acordou cedo hoje, moleque mentiroso. Nisso ele pensa que não pode falar que ficou cedo pra aula por querer mostrar as unhas pra ela. Mal ele sabe que ela tá literalmente na mesma situação que ele. Dessa forma ele pega as unhas pra mostrar pra ela o resultado, nisso só dele mostrar as unhas podemos ver os olhos dela brilharem. E ela explode em elogios para o trabalho do nosso otaku. Ela pergunta se pode usá-las e ele já dá uma patada de leve falando que foi por isso que entregou pra ela. Então muito animada ela procura em sua bolsa as coisas que precisa pra colocar as unhas. Corta pra ela já com as unhas colocadas, mostrando pra nosso prota, falando que elas são coisa de louco e ele logo concordando. Dessa forma, ela arrasta no protagonista para tirar uma foto para comemorar o momento, deixando ele todo sem graça. Olhando pela janela, ela começa a ver os outros chegando, os adolescentes normais. E no meio da multidão, ela acaba por ver sua amiga de outra sala, chama de Rico, e diz que vai ir lá cumprimentar ela. Logo que ele se senta na cadeira, recebi uma mensagem dela com a foto que tiraram juntos, agradecendo ele de novo e falando que ele é muito da hora. O quadro corta para ela já contando o segredo que ela falou que ia guardar. Algum tempo tendo se passado, o Otaku-kun explica que depois da questão das unhas, ele e a Gal Narumi começaram a conversar. De acordo com ele, ela era o centro da sala e que ele achava que eles não eram exatamente próximos. Bom, apesar só ele achar isso, nos vemos os dois em uma situação em que ela quer perguntar algo muito sério pra ele, o deixando muito nervoso. Vindo com um papinho de que ela esperou por uma oportunidade o dia todo pra eles ficaram sozinhos. E podemos ver um clima no ar, será que vai ser uma mangá de romance que realmente tem romance? Tô emocionado. Só que não, claro que vocês não acreditaram, né? Ela pega uma revista do mesmo lugar que o CJ guarda as armas e mostra pra ele, deixando o nosso prota todo desiludido. Era uma revista de cabelo, mas nosso amigo pelo visto não estava entendendo muito bem, apenas concorda e fala que é fofo, pensando na dica que ele viu na internet, que falava que pra conversa com garotas é importante concorda com tudo que elas falam. Tá certo, Otakura, esse é um excelente conselho, se eu tivesse seguido ele, eu ainda namoraria. No meio disso tudo, ela pede pra ele se ele pode ajudar a testar os penteados, falando que, como ele mandou bem nas unhas, ele deve conseguir nisso também. Aí já deu pra ver que ela quer um salão de beleza em forma de namorado. Antes do nosso prota pensar em recusar, ela manda um chame, acertando onde as defesas dele eram baixas, e ele acaba concordando em ajudar. Dessa forma eles começam a olhar a revista e o prota vê alguns penteados que ele conhece dos animes que vê e fala alguns nomes de penteados femíneos junto dela, onde eu não entendo nada, só sei dos disfarçados de cria. Dá pra ver que até o prota fica confuso com alguns nomes. Ele nota que o cabelo da nossa Gal é diferente do modelo que ela olhou, já que o dela é liso e fino e o outro era enrolado. E vendo isso ele vê que se forem enrolar ele vai desfazer sozinho e pescamos que nossa Gal pinta o cabelo, já que ela comenta que ela já platinou ele. Mandou o nevô.
Vemos que nosso prota tem uma irmã 2 anos mais nova e que ele penteava o cabelo dela com frequência quando mais novo. Quando eles vão desistir, nosso protagonista lembra de algo, mostrando o celular pra ela, a deixando toda animada, a fazendo querer sair às pressas para comprar. Ela sai na frente pra avisar os colegas pra irem embora sem ela. Cena corta e vemos que era a amiga que ela tinha falado antes, a Riku-san. Ela explica que vai às compras com Otaku-kun, ela entendeu numa boa. Porém, ela questiona se ela estava falando do Otakura da sala dela. E do Noda começa a atacar o nosso prota, deixando nossa Gal sem reação. E a vaca Mirim continua a atacar ele, falando que ele não combina com a Gal e falando que ele era nojento. Com isso vemos que o prota estava bicando a conversa delas, ele estava indo pro portão da escola e acabou ouvindo tudo. Vemos que ser chamado de nojento do nada magoou o nosso protagonista. E eu nem julgo. Vemos ele começando a concordar na própria cabeça. Ele pensa que como era um otaku isso era normal e que estava incomodando a nossa Gal. Quando ele estava saindo e mandando mensagem para desmarcar, ele escuta um grito. Vemos nossa best waifu cortando as asinhas da mini vaca, ou melhor, chifres, falando que o que ela falou foi rude, falando que nosso prota nunca fez nada pra ela e por isso chamá-lo de nojento já era ir longe demais, deixando a outra totalmente sem graça e sem reação. Isso mesmo vai nessa Gal waifu, defendo o prota. Quando ela tenta se explicar gaguejando, ela acaba por sair correndo, falando que estava indo embora, indo na direção do prota que tenta se esconder. Porém, ela acaba vendo ele e fazendo um cara de raiva com os olhos cheios de água. Mina xinga os outros e ainda fica com raiva do cara. Doidona. Com isso, nosso prota fica com medo, já que nunca viu essa garota e mesmo assim, ela olhou pra ele daquela forma. E então, vemos nossa diva saindo também. Vemos que nosso prota ficou tocado por ela ter protegido ele mesmo sem saber que ele estava lá. Mas mesmo depois de tudo isso, ele ainda acha que não combina com ela. A cena corta e ele vê nossa diva chamando ele no portão. Ela o chama pra ir sem comentar do que tinha acontecido. Então vemos eles no metrô, olhando pra que loja iam. Vemos que Prota ainda está pensando no que rolou antes e ele fica feliz por não estar aquele climão de velório entre os dois. E pensa que mesmo assim, ela brigou com a amiga por ele, então ele tem que ser útil agora. Outro salto no tempo, vemos ele já na loja, que vimos ser de aplique e nossa Galdiva explodindo de felicidade, elogia o nosso Otaku-kun por ter pensado em apliques. Vemos ele admirando a loja, falando que nunca se imaginaria dentro de um lugar assim. E tentando se acalmar, ele diz que parece um local de bonecas ou Minamate, que eu não tenho a mínima ideia do que é. Mas parece ser uma franquia de loja de produtos otaku no Japão. Vemos que nossa Gal achou um cabelo parecido com o dela, enquanto o Prota estava viajando. Ela pensando ser o bastante fala feliz com o Prota, mas acaba sendo corta por uma explicação enorme dele. Mas resumindo, é ele falando que seria melhor pegar cores gradientes diferentes caso ela queira brincar com os apliques como um rosa ou branco. Aí já começa a mostrar o lado otaku dele falando de um personagem de um anime que ele vê, deixando nossa Gal animada por ele ter muitas ideias. E pensando que ele realmente fala muito rápido. Nisso eles começam a olhar as cores e os valores. Dado um salto para o dia seguinte, podemos ver ela já com um novo penteado, assustando todos os outros alunos e falando que ela estava incrível, que ela estava até brilhando, até notaram nosso Prota, e podemos ver no final, página, nosso Prota atacante, nossa Gal super feliz, falando que, graças ao cabelo, a reputação dela está disparando. E ela agradece ao Prota, e com isso vemos que ela ligou para ele mais cedo, pedindo ajuda, falando que não conseguia fazer o passo a passo da revista, e vemos que nosso Protagado já estava a postos para ajudar ela. Cara, é multitarefas, o próprio Rodrigo Hilbert. A gente também pode ver que ela ligou pra ela às 5 da manhã. Se alguém me ligar às 5 da manhã e não for porque alguém morreu, minha foto só fica cinza pra pessoa. Pelo que parece, eles acabaram saindo pra ir pra escola às 5 da manhã, perturbados apenas, e acabaram se encontrando na sala pra fazer o penteado. Ela grita agradecendo, falando que nunca ia conseguir fazer sozinha. E nosso Prota confirma que algumas partes foram realmente difíceis de fazer, né? Então nosso Prota atacante do Al Nassr já mandou um elogio e deixou ela toda corada de vergonha. E ela devolve o elogio deixando o nosso Prota totalmente congelado. E ela fala que ele sempre está olhando pra cima e tem sempre uma boa postura e fala que a altura dele é super top também, deixando o nosso protagonista todo bobo. Ele pensa que não é sendo maldoso, mas ele acha que eles ficaram mais próximos. Eu sei o nível proximidade que você quer, seu safado. Ela comenta que queria ter uma postura como a dele, porém ele desmontou logo em seguida, estragando o clima, falando que era cansativo e as costas dele doíam. Mesmo ela tentando incentivar ele fala que é melhor ficar curvado. Mesmo vendo que a postura dele não tinha durado muito, podemos ver que a distância entre eles ficou um pouco menor. Em um novo dia, nos vemos nosso Otakura encarando um quadro de anúncios dos clubes escolares. Ele lembra da sua professora, explicando que a entrada em clubes não é obrigatória, porém, ele pensa que se entrar em grupo artístico pode fazer novos amigos. Porém, ele logo lembra da nossa Galdiva, chamando ele para sair e fazer compras, porém ele já começa estranheza gritando no meio do corredor, assustando todo mundo, enquanto falava que não tem como os dois serem amigos só por ela ser um Gal. Enquanto ele está dando seu ataque de estranheza, alguém começa a chamar ele ao fundo, mas ele parece ser meio surdo e não escuta. Depois, dela grita o nome dele, ele anota,
e ela começa a falar que procurou ele em todo lugar e que ele precisava seguir ela. A cena corta e vemos eles mais ou menos escondidos na entrada de uma sala de aula e ela pedir pra ele olhar a garota lendo um livro. Nisso vemos a mini vaca e nossa diva explica pro prota que ela é a amiga dela e que se chama Himeno Huriko. Até que um cara chama ela perguntando se ela assistiu ao jogo de futebol que tinha passado ontem à noite, certeza que é o Brasileirão. Ela explicou que por ter um irmão mais novo, ela acabou por assistir. Animado, o figurante ele acaba falando que tem uma irmã mais nova e assistiu com ela, e falando que foi um baita jogo, principalmente no segundo tempo. Nosso prota já começa falando que o cara era bem bonito e popular. Nossa personagem explica que o nome dele é Yoshida, e que ele era o cara mais popular da turma, e ao fundo vemos umas 3 garotas suspeitas cochichando. Logo em sequência vemos uma delas com uma baita cara de bunda. Um outro figurante aparece falando com o figurante Yoshi, perguntando algumas coisas e acaba encerrando o assunto dele com a mini vaca quando ela se vira para continuar lendo. Podemos ouvir um barulho alto e o livro dela caindo no chão. Nisso vemos que foi a mina da cara de bunda que obviamente derrubou por querer o livro. Ela pediu uma desculpa mais falsa que pedido de namoro antes do dia dos namorados. A Rico a encara com uma cara fechada, enquanto a cara de bumbum fala que ela é tão pequena e fofa que nem conseguiu ver ela direito com as outras 2 minions mal desenhadas rindo de fundo. Quando a outra se abaixa para pegar o livro, a chata vai para perto dela perguntando se ela vai ignorar o pedido de desculpas e chamando ela de puta e perguntando se ela não estava se achando demais. É bom, né, se ver o que o nosso Otakura passou. Podemos ver nosso Prota e Gal olhando pra situação muito putos. E claro que eles na porta ouviram ela, mas que estava na sala não. Então a outra se despedir e sai desfilando, deixando no heroína extremamente puta, reclamando que ela só faz isso quando não tem ninguém olhando. E nosso Prota lerdo com uma porta perguntando se ela está sendo incomodada por causa daquela coisa que não posso falar pro vídeo não cair. Com isso ela explica que se ela pergunta a Rico, ela só iria negar que rolou. E explica que chamou o Prota por isso, aí o cara realmente virou, faz tudo. Ela perguntou pra ele se ele pode ir na casa dela amanhã antes de ir pra escola, mas antes do Prota pensar besteira, ela explica que vai chamar a Rico pra casa dela também e ela quer que ele faça milagre na Anã, tá achando que o Prota é próprio Esquadrão da Moda. Vemos que ele só aceitou porque ele é meio gado e foi subornado com um suco. E ela fala que se ela melhora o visual, a situação pode melhorar. Ela explica que sempre tem os vacilões que julgam os outros pela aparência. E por isso ela quer ajudar a amiga dela com isso, né? Dando um chega pra lá nos pensamentos negativos dela. E ela grita que não suporta que zoem os amigos dela. Uma diva, ela explica que tem um plano. E pediu pra ele aparecer na casa dela amanhã de novo. O Prota diz que entendeu quase tudo, só não entendeu o porquê de ele ter que estar lá. Então, ela só dá a entender que acha que não sairia muita coisa se fosse só ela fazendo. Otakura no Esquadrão da Moda. Vemos que ainda o Prota guarda um certo rancor da mini vaca, e com razão, porém ele se compadece por já ter passado situações semelhantes. E também ele pensa que se tive alguém igual nossa, Gal naquela época, as coisas poderiam ter sido diferentes, e acaba concordando com o pedido. Explica que não tem certeza se vai dar certo, mas que ele vai fazer o seu melhor, e nossa Gal concorda que vai dar certo sim. A cena pula pro dia seguinte na frente da casa da nossa diva, com a mini, quer dizer, Rico-san, perguntando por que o Prota estava na casa dela também. E ela só fala casualmente que ela chamou o Prota também, e ele confirma muito naturalmente. E pelo visto a Rico tem um pouco de bom senso e fala que são 6 da manhã. E tem um cara na casa dela, pergunta o que eles estavam fazendo e se os pais dela não estavam em casa. Ela explica que eles estão a viagem de trabalho, o padrão pra todo japonês parece. Logo ela entendeu tudo errado e acha que ele dormiu lá com a nossa Gal, só que ambos explicam que não foi nada disso. Então eles mudam de assunto e falam que vão arrumar o cabelo dela, e a Gal fala que o Otaku-kun é bom nisso, por isso ele vai fazer. A Rico logo tenta sair correndo, mas nossa Gal não deixa, e ela explica que ele já tinha arrumado o cabelo dela e mostrou como estava bonito. Porém não convence muito a outra lá não, falando que ele ser bom não dá direito de ele mexer no cabelo dela, deixando o nosso Prota em choque por fazer muito sentido. Porém, a pedido da nossa diva, ela aceita. E grita com o Prota que se ele fizer alguma besteira, ela nunca ia o perdoar. Nosso Prota, feliz, concorda. Com o Otakura e a Gal conversando ao fundo, podemos ver a Rico pensando e falando baixo que ela só está fazendo isso por causa da outra mina cara de bunda e reclamando porque ela não a deixa em paz. Mas aí ela olha pra Yua e vê que o cabelo está muito bonito e pensa que se ele fizer algo estranho, ela só vai parar e ir embora. No meio da conversa dos dois, ela pergunta se aquela chapinha que ele trouxe não era muito pequena, e ele explica que são pra bonecas, e eu e a Gal compartilhamos do mesmo sentimento nela, comentar que os hobbies dele são bem peculiares. Pelo fato dela ser pequena, ela oferece a dela pra ele pra poder agilizar, e ele também pediu maquiagem empresta pra nossa Gal, assustando as duas. Ele vendo a reação delas pergunta confuso o que tinha acontecido, e ela fala que ele tá com umas papo meio torto, ela achando que só elas podem se arrumar. Só que ele logo explica que como queria mudar o visual, ele pensou que poderiam fazer
fazer um pouco de maquiagem também. E explicou que viu alguns tutoriais sobre isso para tentar fazer, pergunta se forçou um pouco a barra quando vê os rostos incrédulos das duas. Mas enquanto nossa Gal tem a reação de elogiar ele pela ideia, podemos ver que a Rico ainda tem o bom senso e pensa que quer ir embora. Mas então, pessoal, encerramos aqui por hoje. Espero que tenham gostado do nosso mangá de hoje. Caso queriam uma continuação, deixem aqui nos comentários ou se tiverem alguma sugestão. Então, antes de ir, vou pedir mais uma vez, não reparem, caso tenham gostado, deixem um like e um comentário para me incentivar a continuar. Bom, até a próxima, pessoal!